Oi, eu sou a Sheila Santos. Eu sou Isabel Rendeiro e sejam bem-vindos a mais um PowerCast! Gente, eu tô aqui com o Gabriel Navarro, ele vai dar várias dicas de finanças aqui pra gente. Sim, gente, o Gabriel, ele é educador financeiro e ele tem o maior canal de finanças do TikTok. Então a gente trouxe ele aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho com vocês e com a gente como que ele entrou nesse mundo de finanças, né, Gabi? Então conta aí um pouquinho pra gente como que você iniciou nisso, sua curiosidade para poder entrar nesse mundo financeiro. Olá pessoal, meu nome é Gabriel, como eu fui apresentado, eu sou educador financeiro, também sou empresário, formado em administração de empresas, e eu falo um pouquinho sobre tudo, né? Sobre renda extra, como você pode abrir um negócio, dicas no mundo do empreendedorismo, e o meu foco maior é em ativos de renda variável, em investimentos, como você pode alcançar a sua liberdade financeira com um pouquinho todos os meses, dependendo da realidade e dos objetivos de cada uma das pessoas que me ouvem e que me assistem em todas as mídias sociais. Basicamente é isso, e eu fui convidado pela Sheila e pela Bel para estar aqui falando um pouquinho mais sobre esse universo dos investimentos. Espero poder agregar muito valor para vocês. E, gente, para quem não conhece o Gabriel ainda, ele fala de uma forma muito fácil para a gente aprender. Então, a gente também está aqui tendo uma colinha de como investir com vocês, para quem está aqui ouvindo a gente. Isso. Porque o Gabriel, ele tira de letra, é um monstro na internet, cada vez aumentando cada vez mais os seguidores, é o maior do TikTok em parte de finanças de pessoa física. E assim, faz várias brincadeirinhas. Eu quero aqui tirar uma colinha com você, Gabriel. Como que você começou a entrar nesse mundo da internet, trazendo essa facilidade, falando de finanças tão fácil e que você é tão intuitivo? Quero que você explique um pouquinho aqui pra gente. Então, uma das forças que eu acredito que tem mais poder assim na vida de uma pessoa para se encontrar naquilo que ela está fazendo é trabalhar por paixão. Então, desde que eu sou pequeno, minha mãe sempre falou que eu ia fazer a faculdade de economia. Eu fui insistente e fui para administração. Mas lá eu também tive contato com esse mundo das finanças e foi onde eu me apaixonei e decidi começar, em paralelo às minhas empresas aqui no Rio de Janeiro, desenvolver esse trabalho de educação financeira, aproveitando, né, esse gancho do aumento significativo de novos investidores na nossa Bolsa de Valores. E isso me impulsionou e me motivou a produzir esses conteúdos, sabendo que existia um problema a ser resolvido na nossa sociedade, né? Muitas pessoas entrando nesse universo com ideais e com objetivos, às vezes, distorcidos do que deveriam ter, né? Um horizonte mais de longo prazo, quando você pensa em investimentos, não um jeito de você enriquecer rapidamente, mas de você construir, acumular e multiplicar o seu patrimônio conforme for passando os anos, né? Então, esse era um problema que eu queria resolver e mais ou menos há 1 ano e 2, 3 meses atrás a gente iniciou esse projeto no TikTok com 10 seguidores e hoje a gente já está na marca de 567 mil seguidores com mais de 40 milhões de visualizações. Eu sei que é muito pouco ainda perto do universo que a gente tem para explorar, mas eu sei que é um bom indicador de que o nosso trabalho está dando certo. A gente também tem o nosso Instagram, as outras mídias sociais, mas como eu mencionei, o TikTok é realmente meu foco principal. Não, e a gente está falando de finanças, né, também. A gente está falando de finanças, é muito segmentado. As pessoas, hoje em dia, eu acho que estão procurando mais saber e querer entender melhor esse universo, porque eu vejo que muita gente não entende e acaba, né, deixando. A gente tem um mundo para ser explorado que acaba... Quem não tem uma educação financeira direcionada, acaba não entendendo, acaba não procurando serviço, né? O meu foco principal realmente é alcançar as pessoas que estão iniciando, né? Porque hoje, infelizmente, a gente tem muito conteúdo aí que, na verdade, faz um serviço, né? Mais atrapalha do que ajuda. Pessoas que prometem ganhos fáceis, rapidamente, ainda mais nessa aceleração aí da comunicação desse universo. Então, eu venho realmente querer botar fundamentos para as pessoas que assistem, para que elas não venham a se vislumbrar com coisas que não são reais. Muitas vezes, promessas enganosas, até maldosas, ou para alguém vender curso, ou para alguém se autopromover. E realmente eu quero dar essa base para as pessoas que seguem. Então, meu foco principal, meu nicho, assim, meu avatar, que eu assim diria, seria as pessoas que estão iniciando nesse mercado dos investimentos e que, na verdade, não tem nenhum monstro, não tem nenhum mistério. É super fácil e simples, só você entender o básico que já vai te ajudar bastante e vai te colocar na frente aí de pelo menos 95% da população brasileira.
Então esse é o meu foco, esse é o meu trabalho. E você, tem muita gente que te procura, Gabi, para poder tirar dúvidas? Você chega a, tipo, meio que assessorar mesmo as pessoas e ensinar e ajudar elas, assim? É bastante gente que vem atrás de você? Sim, hoje, pelas redes sociais, né, você tem a facilidade de mandar uma mensagem, eu deixo aberto meus chats, né, em todas elas, e acabo que eu recebo muitas mensagens, não consigo responder todas da maneira adequada, mas eu tento sintetizar e resumir todas as perguntas e produzir um vídeo e marcar as pessoas que me fizeram as indagações, né? Eu acho que dessa forma eu posso ajudar, mas normalmente as perguntas são as mesmas, né? Como eu faço para começar a investir? Qual é o melhor investimento? Eu já ia fazer essas colinhas. Vamos lá. Como eu faço para começar a investir? Os primeiros passos que você deve ter quando você deseja sair da poupança é primeiramente abrir conta numa corretora independente, né? Hoje, infelizmente, as corretoras ligadas a bancões tradicionais, elas ainda tendem a te influenciar ali num produto que talvez não seja tão independente assim, né? Às vezes o banco, a corretora ganha uma taxa de administração maior por vender um produto XYZ e não muitas vezes é o melhor para você, né? Então, eu sempre aconselho abrindo uma corretora independente, nós temos várias aí no mercado, basta você ver qual se adequa mais aos seus objetivos, né? Tem algumas que vão ter uma assessoria mais personalizada, por isso vão ter custos maiores, vão ter outras que vão ter zero custos, mas às vezes você vai ter que penar um pouquinho ali mais para aprender e para entender sobre a plataforma. Segundo passo é você identificar o seu perfil de investidor. Todas essas corretoras, ou até no próprio Google, você pode fazer o seu próprio teste de perfil de investidor para saber se você é conservador, moderado ou agressivo, ou arrojado, né? Basicamente... Eu ia perguntar isso. O que é um perfil conservador? O que é um perfil... Quero saber essas colinhas, Gabriel. Então, a distinção desses perfis, basicamente, vai de acordo com os seus objetivos com o seu dinheiro, tá? Por exemplo, se eu tenho 100 mil reais na minha conta e eu quero dar entrada num apartamento de 300 mil. Esse dinheiro, eu não posso ter volatilidade nele, né? Então, o que seria volatilidade? Seria a oscilação de preços. Então, eu não posso colocar no investimento que amanhã eu posso estar com 80 mil, que eu posso estar com 90, com 70. Então, eu tenho que diminuir esse risco. Então, um perfil conservador, ele vai escolher uma cesta de produtos que vão ser mais conservadores, que vão ter uma segurança maior, né? Hoje, alternativas à poupança, tá? Com a mesma segurança que a gente tem na poupança, o mesmo mecanismo, por exemplo, o próprio FGC, que ele te garante 250 mil reais caso a instituição venha a quebrar, né, ou falir. Ou seja, se você deixa o seu dinheiro no Nubank, o Nubank quebra, o FGC ele te restitui até 250 mil reais, né, por CPF e por instituição. Então, nós temos os CDBs, nós temos os LCIs, que são protegidos pelo FGC e te dão uma rentabilidade superior à da poupança. A poupança, ela sempre vai te dar 70% da taxa de juros básica do Brasil, né? A taxa Selic, a famosa taxa Selic. Então, se a poupança está dando, a taxa Selic dá 2%, a poupança dá 1,4%. Então, basicamente isso. Você sempre vai ter um ganho real maior nesses investimentos. Tem alguns que são isentos de imposto de renda, por exemplo, as debêntures incentivadas, as LCIs, LCAs também. Nós temos alguns que vão ter uma performance maior do que a taxa Selic. E sempre para vocês entenderem, assim, resumidamente, né, porque senão a gente vai ficar aqui uma hora falando sobre renda fixa, a renda fixa ela vai te remunerar mais, tá? De acordo com o prazo de vencimento. Então, se eu tenho um título hoje, estou comprando ele hoje, só que ele vai vencer só daqui a 5 anos, ele vai me dar uma rentabilidade maior, tá? Se eu quero um investimento em renda fixa, que eu tenho liquidez diária, ou seja, eu posso tirar meu dinheiro a qualquer momento, ele vai me dar um rendimento menor, tá? Então, a renda fixa, ela é uma alternativa à poupança que rende muito mais. E é por isso que nós educadores financeiros, batemos muito na tecla. Tirem o dinheiro da poupança porque vocês estão perdendo tempo e dinheiro, literalmente, né? Existe um fato que é muito interessante, é a questão do juros real negativo, né? Porque nós temos uma inflação na casa de 6%, 7% e uma renda fixa pagando 5%. Então, assim, você tem uma diferença ali negativa que faz com que o seu lucro, na verdade, você ganha ali nos seus investimentos, seja negativo, né? Não seja lucro, seja prejuízo
conforme for passando os anos. Isso no curto prazo não faz tanta diferença, mas conforme for passando os meses, os anos, a gente vai sentindo que o nosso dinheiro já não compra mais aquilo que comprava antes. Então, isso é fundamental, porque se vocês forem entrar no mercado, vocês vão ver que o preço do arroz, do feijão, do tomate, do limão, carro, cada vez mais caro, as peças ficando mais caras. Então, isso influencia diretamente no seu bolso. Parece que é um papo só para quem tem dinheiro, mas não, isso é um papo para qualquer pessoa. Quem tem dinheiro hoje, quem não tem. Aí, voltando para os passos, né, para vocês começarem a investir. Depois de fazer o teste de perfil de investidor, você vai entender se é conservador, moderado e agressivo. O moderado, ele vai mesclar ali pelo menos 70% em renda fixa e 30% em renda variável, em ativos de renda variáveis mais sólidos, né, com menos volatilidade, que você também, dentro da renda variável, consegue investir em ativos mais seguros e de maior risco. É uma pessoa que fica fazendo meio a meio, deixa metade ou uma parte do dinheiro seguro e investe uma outra parte ou uma coisa que tenha risco. Isso. Na renda fixa, você consegue ali entre 5 e 10, 11% ao ano. Na renda variável, aí você não tem limite de ganhos. E tudo que você pode perder é 100%. Então, a não ser que você opere alavancado, mas é um outro assunto. Então, na renda variável, você deseja ganhos maiores, né? E é mais para um perfil arrojado, porque você tem que saber o que você está fazendo. Mas existem também profissionais, gestores de fundos de investimentos, existem ETFs, que são fundos passivos, que você também pode investir, que é uma forma mais conservadora ali de você investir em renda variável. Mas você sempre vai estar suscetível a eleições, a coronavírus, a crises, enfim, a presidente. A vida real acontecendo e também e batendo na Depois desse fato de você saber o seu perfil e já identificar quais são os produtos que melhor te atendem, existe a questão da reserva de emergência, que muita gente despreza. A reserva de emergência vai de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Esse valor tem que estar em renda fixa de liquidez diária. Por quê? Eu gasto R$1.000 por mês. Tem que ter 6 mil a 12 mil reais guardadinhos no Tesouro Selic, no CDB de liquidez diária, porque dessa forma, caso aconteça algum imprevisto, eu preciso, comprar um remédio ou pagar um hospital, ou, consertar o meu carro que eu uso para trabalho, eu tenho esse dinheiro guardado e eu posso utilizar e depois repor novamente. Então, esses são os primeiros passos fundamentais que eu acho que nenhum investidor deveria desprezar. Legal. E uma coisa que às vezes perguntam, né? Até para mim já perguntaram assim, mas quanto que eu tenho que ter de dinheiro para poder começar a investir? O que você fala para essas pessoas, assim, né? Então, o mais importante nos investimentos, como eu falei anteriormente, não é você ter logo de cara um dinheiro muito alto, né? É você mudar a sua mentalidade. Então, por exemplo, eu ganho um salário mínimo por mês, R$1.100. Se eu consigo economizar R$100 todos os meses, daqui a pouquinho eu já tenho minha reserva de emergência, tá? E o foco principal não deve ser, na minha opinião, tá? E na opinião de muitas pessoas, não deve ser você falar, cara, eu vou acertar a ação do momento, eu vou acertar na asa da mosca o momento de comprar, o momento de vender, qual é o melhor investimento. Nosso foco principal deve ser ganhar mais dinheiro. Então, você aumentar a sua fonte de renda principal. Adorando essa conversa. Você gerar renda extra, ou seja, poxa, o que eu posso fazer ali? Será que eu posso hospedar cachorros de pequeno porte na minha casa? Ou será que eu posso, aos finais de semana, realmente, porque eu quero fazer uma viagem dos meus sonhos, trabalhar no Uber? Ou aumentar suas fontes de renda de forma geral. Dessa forma, sim, você vai alcançar seus objetivos num espaço de tempo menor. Então, eu falo para as pessoas exatamente isso. Aí, muitas pessoas me perguntam, Gabriel, mas quanto eu preciso investir para receber R$1.000 por mês em dividendos ou com algum investimento? Eu sempre tenho uma regrinha assim que eu resumo dizendo o seguinte, tenha mais ou menos 200 vezes o valor que você quer receber por mês investido. Isso vai dar mais ou menos 6% ao mês, 6% ao ano, que é mais ou menos o que você precisa ali para receber o valor que você quer viver por mês, né? Então, é sempre uma curiosidade que eu acho que resume bastante as perguntas da galera que quer
tá ansiosa para parar de trabalhar. Então, para ganhar a mesadinha por mês, tem que ter, quem quer ganhar R$1.000, tem que ter pelo menos R$200.000 guardadinho por mês. Mais ou menos esse cálculo, um pouco menos, um pouco mais. Não tem uma fórmula certa, né? Porque justamente a gente está sujeito aí a várias variações e um monte de coisa. É até injusto fazer essa pergunta para você, né? Que todo mundo faz. É porque o gestor financeiro a gente acha já que é um milagreiro, né, gente? Sim. Ninguém trabalha com as variáveis. Quais são as perguntas... Desculpa. Não, pode falar. Quais são as perguntas que mais fazem, Gabriel? De como ganhar dinheiro rápido? Então, todo mundo quer saber onde se investir, né? E, como eu acabei de falar para vocês, depende dos objetivos de cada um. Então, se eu, por exemplo, tenho 60 anos de idade, 3 filhos, e uma aposentadoria já segura, já tenho minhas fontes de renda de aluguéis, para que eu vou botar esse meu dinheiro em renda variável? Né? Porque quando a gente fala de renda variável, a gente fala de retorno de longo prazo. Porque no curto prazo, a renda variável é praticamente loteria, né? É um cassino. Você está apostando e é totalmente imprevisível o movimento das ações, de todos os produtos de renda variável. Ou seja, amanhã o Bolsonaro pode demitir o Paulo Guedes e, sei lá, a bolsa afundar. Tudo pode acontecer, como aconteceu com o Moro, como aconteceu com o Trump, como aconteceu com o Biden. Todas as situações acontecem durante um dia normal, né? Mas no longo prazo, o preço das ações ele sempre vai acompanhar o lucro das companhias. Então, no longo prazo, a gente tem uma segurança maior de que a gente vai conseguir ganhar dinheiro. Então, se eu falo assim, cara, investe em ações para uma pessoa de 60, 70 anos de idade, não faz sentido, porque ela vai ter que esperar daqui a 5, 6, 7 anos para poder ter um retorno que seja agradável para ela, um retorno acima de outro benchmark, enfim. Mas, na minha opinião, essa pessoa tem que ter mais um perfil conservador, um perfil ali de curto prazo, médio prazo, para que esse dinheiro possa continuar rendendo para ela e atender os objetivos dela. Então, não existe um investimento melhor ou mais adequado que venha ter uma performance melhor. O engraçado é que até alguns anos eu tenho um perfil mais conservador e alguns anos eu tenho um perfil mais agressivo, de acordo com o que eu acho que está acontecendo no mercado, na economia, e que vai acontecer também no futuro. Então, por exemplo, agora a gente... Vai tendo mais feeling também, né, Gabriel? Você vai tendo mais feeling para coisa. Agora é o momento, agora não é o momento. A gente está num momento agora bem delicado. 2022 tem eleições. Então, é um momento de alta volatilidade. Esses juros nosso, que é o que referencia o quanto que a renda fixa vai te pagar, ele pode explodir para cima, entendeu? Ou pode cair. A gente não sabe o que pode acontecer. O dólar, ele é muito influenciado pela taxa de juros também. Ele pode explodir, pode ir para R$6. Ou a taxa de juros continuar subindo e ele cair para 4,50. Então, assim, quando a gente vê períodos de alta volatilidade, normalmente o investidor ele bota o pé no freio. Mas, ao mesmo tempo, quando nas eleições de 2018, foi um boom, né, da nossa bolsa. Então, foi um momento de acelerar, foi um momento de se alavancar, foi um momento de colocar mais risco na nossa carteira. Quando a taxa de juros estava 2%, a poupança estava pagando 1,4% ao ano, era muito ínfimo o valor. Então, era o momento ali de você realmente colocar o dinheiro para trabalhar por você. Então, tudo depende do momento, tudo depende do seu perfil, dos seus objetivos. Então, cada caso é um caso. E qualquer pessoa aí que estiver me ouvindo na internet e estiver ouvindo outras pessoas falando que dinheiro rápido, 5, 10, 15% ao mês, é mais fácil você botar o pé no chão e estudar melhor sobre o assunto antes de você acabar se metendo em alguma furada, como a gente tem visto aí na internet várias pessoas, até famosos, caindo em golpes de pirâmide, enfim. Porque realmente é preocupante e muita gente tem perdido dinheiro com esse tipo de ação, né, na internet. Dinheiro rápido não existe, né? A gente tem que entender Isso mesmo. Às vezes pode ter algumas pessoas que têm a sorte de colocar o dinheiro em alguma coisa que vai bombar ali no momento específico, mas é tudo muito ocasião do momento. Aproveitando que a gente estava falando sobre essa questão de investimento, me corrige na questão dos termos, tá? Porque eu também não conheço super bem, mas qual que é a sua opinião sobre esses produtos digitais, essas moedas digitais, Bitcoin, só por isso Assim, é bem interessante porque é um mercado muito novo, tem muito a ser explorado. E na minha opinião, assim como foi nos anos 2000, né, que a gente teve o boom da internet, muitas empresas boas surgiram daquele período e empresas ruins, né, que não tiveram futuro.
mas todas foram precificadas a níveis muito superior, né? Meio que inflacionadas ali por causa daquele boom. Então, na minha opinião, as criptomoedas seguem a mesma máxima. Tem um monte de coisa boa e um monte de projeto também muito ruim. Então, a gente tem que saber discernir e estudar os fundamentos. Qualquer tipo de investimento que a gente for fazer, não só em ativos, né, de renda variável, mas também, se você quiser abrir um negócio, você tem que fazer um bom planejamento, você tem que estudar bastante o seu público-alvo, o seu território ali, o seu derredor, a sua forma de alcançar os seus clientes. Então, tudo tem que ser estudado de forma minuciosamente, não só porque alguém falou para você que vai dar certo ou não. Então, eu acho que o maior risco, quem ganha na sorte, perde no azar em todas as vezes. Então, tem muita gente ganhando muito dinheiro com as criptomoedas sem saber o que está fazendo, mas são as mesmas pessoas que, às vezes, deram uma sorte, até porque teve esse boom das criptomoedas, mas, às vezes, vão entrar alavancado em uma criptomoeda que é ruim e o mercado vai bater e vai acabar devolvendo todo o lucro, né? Engraçado que eu estava até vendo um documentário da Netflix ontem sobre apostas, explicando o dinheiro, né? Apostas. Eu aconselho todo mundo aí que está ouvindo assistir, que é muito interessante como funciona o mundo das apostas e toda a parte neurolinguística por detrás das apostas, enfim, super interessante. Que demais, que demais. Adorei. Eu quero até tirar uma colinha aqui com você, Gabriel. Quero saber mais sobre fundo imobiliário, porque eu sei que você é muito bom nisso e é uma curiosidade minha, porque eu vi uma vez você passando uma propaganda falando sobre o fundo imobiliário. Então, eu acho que tem muita gente que não sabe o que é, também não sabe se investe ou não investe. Eu queria tirar essa colinha porque eu sei que, como eu, os leitores também têm essa curiosidade. Então, vamos falar um pouquinho o que é um fundo imobiliário e por que investir em fundo imobiliário. Legal. Então, os fundos imobiliários são uma associação de recursos, tá? Uma comunhão de recursos com a finalidade de se investir no mercado imobiliário. Então, nós temos fundos imobiliários de galpões logísticos, de shopping centers, de salas comerciais, lajes corporativas, recebíveis do mercado imobiliário. Então, você consegue investir, é uma alternativa ali, um investimento físico, né? De quando você compra um apartamento. E tem uma série de vantagens, tá? Primeiramente, você consegue receber aluguéis todos os meses, né? Você é isento de imposto de renda. Logo aí tem uma diferença drástica de você alugar um apartamento, que você tem a incidência ali de 20%, 27% de imposto de renda, se não me engano. E você consegue comprar os melhores imóveis do Brasil inteiro, né? Imóveis de bilhões de reais com apenas R$100, R$150. Então, você não precisa de se desprender e imobilizar um recurso de R$1 milhão no apartamento. Você consegue fazer isso com 100, 500 reais, 200 reais, 300 reais, e você já está comprado, né, que é o termo que a gente diz, em imóveis de 13 estados, 15 estados, 50 imóveis de uma vez só. Então, isso é muito interessante. Um outro ponto bem interessante é você ter uma qualidade de inquilino muito boa, com contratos muito longos. Você pode ter clientes como a BRF, a Natura, você pode ter um shopping center com uma série de lojas ali te pagando aluguel, empresas sólidas, empresas com contratos de 10 anos, 15 anos. Então, isso é muito legal, muito interessante. A própria Ambev tem uma série de fundos imobiliários que ela faz essa locação. Você tem uma análise ali minuciosa também do preço sobre o valor patrimonial do fundo imobiliário. Você consegue ver se ele está descontado ou se ele está superfaturado. Então, você, por exemplo, fundo imobiliário que está com um preço sobre o valor patrimonial de 0,7, 0,8, quer dizer que ele está com 20% de desconto. Se você for num prédio, tem um monte de apartamento vendendo a 1 milhão e você achou um que está vendendo por 800 mil. Basicamente é isso, assim. Então, você tem uma série de oportunidades, fora a questão de você conseguir vender, né, o seu fundo imobiliário a qualquer momento em que o pregão estiver rolando. Então, quando você compra um imóvel físico, né, que a gente faz muito essa associação, essa comparação imóvel físico e imóvel imobiliário, que a gente está falando sobre o mesmo universo. No imóvel físico, você tem as suas custas ali de cartório, de impostos, uma série de pendências aí que você tem que resolver, é super burocrático, chato, demora, tem que pagar corretagem, que são altas, né, no mercado imobiliário. E já nos fundos imobiliários é super simples, você só manda uma ordem, pronto, já está resolvido o seu problema, seu dinheiro está na conta,
e em 1, 2 dias você já pode resgatar e fazer o que você quiser com esse dinheiro. Então, a liquidez é um fator muito interessante, é muito rápido. E aí as pessoas falam, poxa, mas aí o fundo imobiliário, o preço dele sobe, o preço dele cai. Tá bom, mas o imóvel é a mesma coisa. A única diferença é que você não tem uma telinha no seu computador dizendo quanto está valendo o seu imóvel, o seu apartamento hoje. Mas se você for tentar vender, comprei por 1 milhão há 5 anos atrás. Se o mercado não estiver bom, se o Brasil estiver em crise, você tentar vender por 1 milhão, você não vai conseguir. Vai demorar 6 meses, 7 meses, 1 ano para vender. Para você vender rápido, você tem que vender por 800, por 700 mil. Então, a máxima é a mesma. O mercado ele sofre as mesmas consequências, tá? A única diferença é que você tem o preço lá na tela do seu computador, que você consegue conferir todos os dias quanto está valendo, tá? Então, é super interessante e é uma das melhores formas de você ter uma renda passiva mensal, porque os fundos imobiliários, eles distribuem, na sua maioria, todos os meses, o aluguel, claro, recebendo o aluguel, né? Se o fundo imobiliário não tiver inquilino, você não vai receber. Mas se eu coloquei R$1.000, Gabriel, quanto que eu ganho? Tem fundo imobiliário pagando 5%, 6%, 7%, 10%, 11%, tá? Então, hoje, os que estão mais pagando devido à questão da inflação são os de recebíveis. A gente tem alguns aí bem interessantes. Não faço recomendação de investimentos, mas tem alguns bem interessantes aí para serem estudados. Legal. E eu até vi uma postagem que você fez. Qual que é o seu pensamento sobre essa questão de vou ter a minha casa própria, porque aí o valor que eu estou pagando nas prestações poderia ser um aluguel, versus, depois que eu terminar de pagar, eu posso alugar esse lugar, ou eu posso vender, né, que você falou, e ganhar um dinheiro. O que você pensa sobre isso? Que é o que a grande maioria das pessoas pensam também, né, assim, de, eu vou fazer isso. A questão da casa própria é um dilema, assim, que acontece. Nós temos uma cultura, tá, até pelo nosso histórico aqui no Brasil, questão do fisco da poupança, enfim, que todas as gerações anteriores, elas tendem a ver o investimento seguro, o investimento em imóveis. Então, quando na verdade isso não é verdade. No período do Collor, que aconteceu todo aquele fuzuê, quem tinha dinheiro em ações estava protegido. Quem tinha dinheiro na poupança se ferrou. Então, assim, só vocês entenderem, quem diversifica os seus investimentos está mais protegido. Quem tem investimentos no exterior, quem tem investimentos em fundo imobiliário, em imóveis, em empresas. Então, tudo isso é importante para você ter uma boa experiência e seu patrimônio crescer por longo prazo. Então, é tudo questão de sensibilidade. Quando a gente fala de casa própria, a gente não está falando de investimento, a gente está falando de um passivo. Por quê? Ele só gera custos e despesas. Se você está dizendo que a casa é própria, você vai morar lá, você não vai produzir nada lá, né? Se eu compro uma casa, estou morando lá, mas eu já estou anunciando ela para vender, porque eu vou morar de aluguel, caso venda, aí é um investimento. Mas quando a gente fala de casa própria, você está imobilizando um patrimônio, é o que acontece na maioria dos casos. A grana, R$1 milhão. Vai ficar parada a grana em vez de você pegar e investir para lucrar muito mais. Tipo, eu tenho R$1 milhão, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar um apartamento. Poxa, vai sobrar quanto para mim? 50 mil? O que eu faço com 50 mil? Eu abro uma empresa? Não abro. Enfim, invisto, vai render quanto 50 mil? Muito menos do que renderia 1 milhão. Então, às vezes esse cálculo ele é interessante da gente fazer e botar na ponta do lápis. Na minha opinião, se faz parte de um desejo, você ter uma casa própria, eu acho legal pelo menos você ter o dobro do valor da casa para pagar à vista e o outro valor está lá alugado. Porque senão não faz muito sentido, principalmente se você é novo. E se você é novo, por exemplo, eu sou casado, estou casado há 4 anos. Tá? Vindo um bebê por aí. Agora está vindo um bebê. Quando a gente era recém-casado, a gente foi para um apartamento de frente para a praia aqui na Barra da Tijuca. A gente conseguiu uma mega oportunidade e se a gente incentivasse o dono do imóvel, ele vendia para a gente com certeza super abaixo do valor do imóvel. E a gente conseguiria comprar. Mas a nossa reticência sempre foi essa, falando assim, cara, por que a gente vai comprar esse imóvel se a gente vai ter filhos? E aqui é 60 metros quadrados. Não faz sentido para a gente ter um imóvel aqui nisso. Então, a gente botou o pé no freio, ainda que a empolgação fosse grande. A gente fez até a cobertura do prédio, que era o dobro do valor, mas, enfim, ainda era muito em conta para a região e tudo mais. Era uma oportunidade super incrível. Mas a gente botou o pé no freio e falou, cara, não faz sentido agora para a gente.
E a gente poupou. Fizemos vários sonhos que a gente queria fazer, realizamos vários sonhos antes de ter a nossa bebê, de viajar para a Itália, fazer algumas coisinhas, trocar de carro. E hoje a gente está preparado para a vinda da Maria Júlia, que é a nossa bebê agora em outubro, e a gente veio para um apartamento maior. E graças a Deus, e olha que interessante, no nosso apartamento hoje, se a gente fosse comprar ele, a gente teria quase o mesmo custo alugando. Nosso custo de aluguel é muito baixo, porque o condomínio aqui é muito alto. É um problema até da Barra da Tijuca. Os condomínios são muito altos e aí as pessoas às vezes têm que alugar por quase nada, por um valor irrisório. Para poder compensar. Isso acontece muito aqui também em São Paulo. As pessoas então eu tenho uma mega estrutura aqui, eu tenho que pagar 2 condomínios, que é um condomínio do clube e outro do prédio. Mas se eu fosse comprar um apartamento aqui, com certeza eu teria prejuízo se eu fosse investir o dinheiro. Então, ao meu ver, comprar um apartamento aqui nessa região que eu tô não faria sentido, entendeu? Sim. Tem que colocar no papel. É importante, eu acho assim, é importante a gente tirar umas colinhas hoje, né, com o Gabriel, até para o nosso ouvinte também abrir um pouco os olhos, porque às vezes a gente tem na nossa cabeça maturado uma experiência ou uma informação que a gente acha, nossa, eu preciso ter uma casa própria ou comprar várias outras coisas que às vezes não faz sentido se você não estiver morando ou não estiver usufruindo como deveria. A não ser que você tenha um dinheiro sobrando que não vai fazer mudança no seu custo de vida, né? Eu acho que é uma coisa que está enraizada mesmo, isso que você comentou, né, Gabi? Que a gente já cresce pensando que tem que ter a casa própria e a gente não para olhar o cenário em volta. Inclusive, gente, quem está ouvindo o Gabriel, ele tá super incentivador do casamento nas redes sociais dele. Então, se você quer casar, seja seu namorado, sua namorada, já mostra o Instagram dele, porque assim, já tô super engajada nos vídeos, que ele já tá dando várias dicas pra quando você casar, que você consegue render muito mais, né, Gabi? Eu tô amando, pode continuar, eu mando tudo pro meu namorado, fica a dica, fala, olha que legal, a gente pode investir muito mais. Tá maravilhoso, tá demais. E você comentou que tá vindo a sua filhinha e você pensa em dar pra ela essa educação financeira? Você acha que é uma coisa que falta hoje no Brasil e que a gente precisa começar lá desde os pequenininhos pro pessoal poder ter essa consciência? Sim, eu tô... Um dos projetos agora de criar um quadro nas minhas redes sociais é montar a carteira para ela, né? Uma carteira de investimentos que eu invista semanalmente, mensalmente, um valor e possa compartilhar com as pessoas uma carteira mais conservadora, mais voltada aí para renda variável também, para que ela tenha um futuro já garantido. Sendo sócia de várias empresas, né? Então esse com certeza é um dos meus objetivos. E também explorar aqui a minha esposa é muito envergonhada, porque senão eu já teria feito muito mais vídeos com ela, assim. Ela só fez o último vídeo que eu falei para ela, amor, são 7 segundos e você só vai ter que dançar comigo. Aí ela aceitou. Mas eu cheguei a fazer um vídeo com ela no TikTok que bombou muito, mas ela é muito envergonhada, não tem jeito. E aí ela não, pessoalmente é o contrário, ela fala mais e eu sou mais quietão. As pessoas até acham que às vezes eu sou meio bravo, né? Eu sou mais caladão. Mas enfim. Tímido. Mas sim, mas é legal isso, você dar essa dica, né? Tipo, a gente tá brincando aqui, tudo, mas faz sentido mesmo isso de união. Claro, até porque, gente, tem muita gente que casa, historicamente falando, as pessoas falam que quando as pessoas estão casadas, o patrimônio tá muito mais garantido, né? Porque os dois constroem juntos. O problema é quando separa, né? O problema é quando separa. Separação não existe. Não existe. Uma coisa legal também, que é pouco falado, e que eu também fui surpreendido, porque eu casei com, agora até esqueci, 21, 22 anos, e eu não tinha parado para me atentar nisso. A questão do regime dos bens, né? Você tem prós e contras em todos os regimes de bens. O universal, meu regime é universal, então até a minha herança ela tem direito. Então, só que assim, ao mesmo tempo, se acontece alguma coisa, se eu sou processado, o patrimônio dela também é atingido. Então, assim, às vezes se você pensa em ter filhos e blindar os seus filhos, é mais interessante, mesmo que você ame de paixão a sua esposa, o seu marido, fazer separação. Porque se você sofre algum imprevisto aí da vida, você tem... Pelo menos um consegue dar continuidade nas coisas. Eu tenho várias empresas. Se algum dia acontece alguma coisa com minhas empresas, ela que vai sofrer, entendeu? E a Maria Júlia por consequência. Então é um assunto legal também, que eu fui surpreendido só depois que já tinha feito o regime,
porque tem um fato muito curioso também que eu aprendi um dia de um judeu. Ele falou o seguinte, que toda vez num casamento que um judeu vai casar, eles colocam no contrato antinupcial lá, o pacto antinupcial, uma cláusula que quem quiser o divórcio tem que pagar uma multa de R$1 milhão. Então eu achei isso muito interessante, porque para você divorciar você tem que pagar uma multa. Então isso te faz pensar 1000 vezes quando você está no calor do momento de pedir um divórcio, senão você vai ter que deixar uma baita de uma bolada pro seu parceiro, né? Então, eu sempre... É uma boa dica aqui, viu, gente? Quem tá ouvindo aqui, uma ótima dica. E aí eu apliquei isso na minha vida com isso. Eu falei, ó, vou colocar regime total, universal de bens, que eu sei que ela vai pensar 2 vezes, eu também, vai ser mais uma barreira, assim. Porque muita gente que acaba se divorciando é questão da facilidade de você se divorciar, né? Então... A pessoa nem tem aquele âmbito de lutar pela relação, né? Porque é tão fácil que você já... E eu e minha esposa, a gente acaba que nós cuidamos de muitos casais, né? Então, enfim, a gente faz parte de ONGs, então a gente cuida de muitos casais, então a gente está sempre ali no dia a dia conversando com pessoas que estão com problema no casamento, enfim, precisando de uma restauração, precisando de um conselho, precisando de, enfim, direcionamento, né? Que é difícil as pessoas às vezes se abrirem, né, às suas intimidades e se permitirem perdoar o outro, ou realmente dar uma segunda chance, ou se consertar, ser flexível, né? E isso faz parte também do universo das finanças, que é o que eu postei nos últimos dias. Porque quando a gente está falando de um casal, né, a gente está falando de um potencial muito grande. Por quê? Você tem uma mulher e um homem, são 2 fontes de renda quando os 2 trabalham. Quando os 2 não trabalham, também tem os seus prós. A mulher ou o homem pode cuidar da casa, pode ter atribuições ali que vai diminuir os custos. Vai otimizar ali a qualidade de vida, vai melhorar a autoestima, vai melhorar tudo, assim, basicamente. E aumentar a fonte de renda. E o custo de alimentação vai ser menor, custo de locomoção, às vezes tinha 2 carros, agora só precisa de 1. Eram 2 aluguéis, agora é só 1. Enfim, tinha uma reserva financeira, agora são 2. Então, vai ter filhos, sim, mas o filho é uma bênção, o filho só motiva você a ganhar mais. Então, ao meu ver, o casamento é uma das formas de você enriquecer mais poderosas que o próprio Deus criou, então, que a gente tem que honrar e realmente cuidar bastante. Sim, legal. Gabi, uma pergunta, assim, até para quem está nesse mundo de empreender, né, a pessoa acaba que ela não... para ela poder se precaver quando ela ficar mais velha, você recomendaria fazer uma previdência? Assim, o que você acha disso, né? Então, porque você, às vezes, é dono de um negócio, então você não tem todos aqueles benefícios de quando você é um CLT, contratado, né? Então, além de fazer um investimento, você acha legal a pessoa fazer uma previdência para ela poder já ter aquela aposentadoria no futuro, enfim, ter uma reserva, um resguardo, assim? O que você acha disso? Sim, então. A questão de você depender... sim, entre aspas, né? Porém, né? A questão de você ter uma previdência, né, privada, primeiramente depender da previdência pública, né? Eu acho perigoso, porque nós temos uma pirâmide, né, ali. A gente tem muita gente recebendo de poucas pessoas contribuindo. E nós temos uma questão previdenciária bem complicada, tá? A reforma da Previdência passou, melhorou um pouco aí a questão do orçamento, mas ainda tem muita água aí para fluir nesse rio da Previdência. Então, para mim, Previdência pública é sempre perigoso a gente confiar nela, tá? Porque a qualquer momento pode colapsar, como já aconteceu em outros países. Nós temos a questão da Previdência privada, né? O problema da Previdência privada são as altas taxas de administração, tá? Que são cobradas, e muitas vezes produtos que não são bons, tá? Não são tão interessantes para o cliente final. Então tem que ser estudado caso a caso, não vou resumir todas dessa forma, mas como eu já havia mencionado, na minha opinião, a maior segurança, a melhor carteira previdenciária é você realmente ter outros ativos, não só uma previdência, tá? Uma carteira previdenciária, ela vai ter ações, sim, de dividendos, vai ter fundos imobiliários, vai ter outras fontes de renda passiva te gerando ali um dinheirinho todos os dias. Eu estou fazendo uma colinha aqui, Gabi, então
teoricamente, o que você indica para as pessoas que queiram pegar e investir ou poupar ou direcionar o dinheiro, é não investir em um lugar só, investir em alguma cartela de lugares que elas possam ter de cada lugar um ganho, mesmo que seja um ganho mais seguro, é isso? Isso. Porque se eu deixo meu dinheiro no Nubank, e o Nubank quebra, eu perdi meu dinheiro, entendeu? Então, é muito risco. Você mitiga o seu risco, a gente fala risco diversificável, né? Tem risco não diversificável e risco diversificável. Quando você diversifica os seus investimentos, você diminui esse risco, tá? Que é o risco de realmente uma instituição quebrar. Se eu invisto só nas ações da Petrobras, a Petrobras quebra, eu perdi todo o meu dinheiro. Mas se eu tenho Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, B3, Magazine Luiza, eu estou diversificando. Ainda que um setor quebre, um setor inteiro quebre, meu dinheiro não vai ser afetado. Hoje eu tenho, da minha carteira de renda variável, deve ter pelo menos 25%, 30% em ativos no exterior. Então eu estou protegido de uma alta do dólar. Se o dólar subir, eu vou ganhar dinheiro. Agora, eu tenho as minhas ações de dividendos. Então as ações de dividendos, quanto mais elas caem, tecnicamente elas ficam mais interessantes, porque elas vão pagar mais dinheiro, né? Se eu tenho uma ação que custa R$10 e ela paga 10% de dividendos, ela pagou R$1 nos últimos 12 meses. Se ela continuar com esse dividendo e ela cair para R$5, eu vou estar recebendo com R$5 o mesmo R$1. Então, assim, eu vou estar ganhando muito mais dinheiro. Então, tecnicamente, quando você tem uma carteira de dividendos, até de fundos imobiliários, quanto mais eles caem, mais atrativos, mais atraentes eles ficam para a gente. E a gente consegue ganhar mais renda passiva pagando por menos. Eu quero tirar uma outra dúvida. Eu tenho R$800 por mês para guardar. Aonde eu coloco o meu dinheiro? Que vai ficar seguro e também num perfil mais conservador. Eu tenho R$800, eu faço o quê? Eu quebro ele, invisto, sei lá, 200. O que você direciona para quem está ouvindo aqui? Tem uma média de 500 a R$800 para poder guardar por mês. Vamos lá. O que eu faria de acordo com cada perfil, tá? O que eu faria, porque eu não faço recomendação de investimentos. Então, o que eu faria? Se eu fosse conservador, se eu precisasse desse dinheiro em até um ano, tá? Eu colocaria ele em renda fixa de curto prazo, tá? Liquidez diária de 3 meses, 6 meses de vencimento. Ou seja, eu compro um título hoje, eu resgato o dinheiro daqui a 3 meses, 6 meses, tá? É isso que eu faria. Tesouro Selic, qualquer coisa que tivesse uma rentabilidade segura e de curto prazo ali na renda fixa. Agora, se eu tenho um perfil mais moderado para esse recurso, eu já colocaria pelo menos ali 80%, 70% em renda fixa, tá? De curto, médio e longo prazo, e o restante eu colocaria em ativos, por exemplo, um ETF, que é um fundo de investimento passivo, né? Ou seja, você não faz stock picking, que é você selecionar qual ação vai melhor performar, você vai comprar todas as ações de uma vez só. Um exemplo desse é o próprio BOVA11, que ele é uma cesta de ações que replica o índice Bovespa. Então, você com R$100 e poucos você já está comprando Vale, Petrobras, todas essas empresas aí que compõem o nosso índice. Nós temos o VVB11, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o Europe 11, que é as 1.000 empresas maiores da Europa. Nós temos também o China 11, que são as maiores empresas da China. Então, você consegue diversificar bastante seu patrimônio. Então, com esses 20%, eu focaria em ETFs e fundos imobiliários também, tá? Que tem uma volatilidade normalmente 1/3 da volatilidade das ações. E no perfil mais arrojado, tá? Lembrando que o perfil mais arrojado ele tem um horizonte de 5 anos para mais, tá? Um horizonte de longo prazo. No curto prazo acontece tudo, tá? Eleição, como eu falei aqui, guerra, crise, inflação, tweet de presidente para lá e para cá, ameaças. Então, curto prazo, esquece. Mas para o longo prazo, 5 anos, 10 anos, eu colocaria no perfil arrojado, diversificaria também, pelo menos 50, vamos lá, pelo menos em 4 partes, assim, tá? Primeira parte, renda fixa, segunda parte, exterior, terceira parte, fundos imobiliários e a quarta parte, ações de crescimento, tá? Que eu acho que seria bem interessante. Nós temos 2 perfis de ações, tá? Crescimento e dividendos. A de crescimento, ela não vai entregar um dividendo para você, porque ela reinveste o lucro da empresa nela própria para ela acelerar a geração de valor, e tem os de dividendos que a empresa não tem muito para onde crescer,
e ela distribui o lucro dela para os seus acionistas. Então, quando você compra uma ação, você recebe esse lucro nas datas nas datas acordadas pela empresa. Então, basicamente seria isso, de acordo com esses 3 perfis. Então, se eu tenho R$ 800 na renda fixa, eu colocaria em renda fixa de curto e médio prazo. Moderado, eu diversificaria pelo menos 70% em renda fixa e 30% em ativos mais seguros ali na renda variável, com menos volatilidade, menor risco. E com perfil agressivo, eu separaria 25 renda fixa, 25 exterior, 25 fundo imobiliário e 25 ações de crescimento. Resumidamente é isso, mas cada caso é caso, como eu expliquei, né? Cada um tem o seu objetivo. Legal, demais. Então a gente já tem todo o passo, eu e a Sheila, a gente vai ficar de desafio, aprender a investir. Primeiro a gente abre a conta numa corretora, é isso? Depois a gente faz a análise do nosso perfil, né? E daí depois aloca o dinheiro que a gente tem para investir. Em alguns investimentos. Sempre o ideal é você dar aquela, né, um leque onde está offshore, aqui, fundo, etc, para, né, poder estar sempre movimentando tudo, não ficar dependendo só de um lugar só. É bom que a gente tenta uma aula financeira também, então, né? Eu tô aqui. E também o que é interessante é que é um processo, gente. Ninguém nasce sabendo e não existe estratégia certa ou estratégia errada. Eu sempre falo isso. Eu já tive estratégias mais conservadoras que me deram uma performance melhor do que uma mais arriscada. Então, assim, não existe o certo e errado. Existe o que é mais adequado e existe a experiência também, o custo de aprendizagem. Então, se eu comprei uma criptomoeda que não era para comprar, perdi dinheiro, poxa, eu vou ficar resmungando? Não, você aprendeu. Você não tem que acreditar em qualquer projeto ou que aquilo ali não funcionava. Então, você já vai poder se blindar quando alguém vier falar alguma coisa que você realmente já passou pela experiência de que não deu certo. Então, eu acredito que não é complicado. Às vezes a gente fala muito termos técnicos aqui, mas não é complicado, é super simples e eu acredito que todo mundo deveria estudar, deveria ser uma matéria do próprio colégio, do ensino fundamental, porque não é complicado. É que nem imposto de renda, todo mundo acha que é complicado, até começar a fazer. Aí quando começa a fazer, se pergunta, por que eu pagava tanto dinheiro para poder o contador fazer todo ano se era só fazer isso? Uhum. Então, assim, As pessoas às vezes têm preguiça de disponibilizar tempo, né? De fazer todo o planejamento e tudo mais. Eu acho que também porque tem um tabu em cima desse assunto, né? Tipo, que acaba distanciando todo mundo. Que era uma coisa muito difícil, ou que você tinha que saber muito sobre aquilo, que você tinha que ter muito dinheiro também, que é só pra quem é muito rico. Então, se você tem, eu tenho R$1.200 de salário, não consigo fazer. Enfim, acho que várias coisas que distanciavam as pessoas e agora tá cada vez todo mundo tendo mais conhecimento e mais acesso para poder, né, realmente aprender e saber que todo mundo pode investir e que dinheiro fácil não existe, né? Então, acho que isso é importante também, as pessoas não caírem aí no papo de qualquer um. Então, Gabriel, com R$200 por mês eu já consigo fazer um investimento seguro dentro dessas plataformas. Sim, com 260 você consegue comprar, por exemplo, o IVVB11 que eu acabei de mencionar, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, ainda que a Apple venha quebrar, você não vai perder seu dinheiro que está lá. Você vai perder um pouco, entendeu? Eu falo o seguinte, poxa, a galera chega para mim, Gabriel, é muito arriscado, eu posso perder meu dinheiro. Eu falo, cara, você acha que o Itaú vai sobreviver daqui a 10 anos? Ele tem R$1 trilhão em ativos. Você acha que ele pode quebrar? Pode quebrar, pode. Tudo pode acontecer. Pode começar uma guerra, né? Tudo pode acontecer. Mas é muito difícil disso acontecer. Então, às vezes, quando a gente traz para o físico, né, a galera se sente mais segura, né? Tipo, a galera fala, é muito arriscado comprar ações do Itaú porque eu posso perder meu dinheiro. Pode, mas você deixa o seu dinheiro aonde? No Itaú. Se o banco quebra, você perdeu o seu dinheiro da mesma forma, entendeu? Sim. Então, assim, quando a galera pensa no mundo real, acho que fica mais fácil de você começar a investir. Você começa a ver pessoas, projetos, acompanhar de perto. E eu acho que o mais interessante desse universo é você começar a desenvolver o senso crítico de tal maneira que você começa a ter uma personalidade própria, você começa a ter uma opinião própria, independente dos veículos de comunicação, independente de política, independente de tudo. Você sabe exatamente o que afeta o preço da gasolina, o preço do dólar, você sabe se um governante está fazendo burrada,
por que ele está fazendo burrado, o que ele deveria fazer, qual o modelo que ele deveria seguir de acordo com o que você viu lá fora acontecendo e dando certo. Então você começa a ter um controle maior. Você se desenvolve de uma forma muito melhor. Gente, mas informação é tudo, né, Gabriel? Quanto mais informado você tá do que está acontecendo, porque finanças é informação, não tem jeito. Quanto mais você ter informação, mais você consegue direcionar. Olha, eu sei que isso aqui tem risco, isso aqui não vai ter tanto risco, eu vou conseguir direcionar isso melhor. Informação é tudo. Exato. Um exemplo bobo, assim, todo mundo está reclamando do aumento da gasolina, mas o barril do petróleo, do auge da pandemia até agora, ele subiu de $20 para 60, chegou a bater 70. Então, como é que o preço da gasolina não ia subir? O dólar estava em R$4, agora está em 5,30, 5,40, e bateu R$6. Então, assim, não tem como o preço da gasolina não subir. Ele é reajustado, né? Então, assim, são coisas bobas, assim, que às vezes aí um começa a postar, um influenciador começa a postar atacando, alfinetando um governante, alfinetando tal pessoa. Ele nem tem culpa disso. Às vezes tem, às vezes não tem, mas aí você começa a ser mais independente, você não fica mais refém de pessoas. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que isso é muito legal, e por isso que eu incentivo todo mundo a estudar sobre macroeconomia, microeconomia, e se desenvolver nessa área também, né? Mesmo que seja por um hobby, né? Começar a acompanhar sites de notícias, veículos de imprensa mais independentes, né? Que compartilha todas as notícias. Saber por que a desaceleração da economia da China, que a gente está vendo agora alguns indícios, né? Que ela talvez esteja diminuindo a sua produção industrial. Como isso afeta o Brasil, como isso afeta o dólar, porque ela vai acabar importando menos aço, e como isso afeta a nossa balança comercial. Coisas bobas, assim, mas que é legal a gente ver aos pouquinhos, né? Que ninguém tem pressa para aprender, é interessante. Não, demais. Eu ia até te perguntar, não sei se você pode compartilhar aqui com a gente, mas qual que é o meio que você mais consome essas informações? Assim, você pudesse dar umas dicas para as pessoas se manterem mais antenadas? Enfim. Então, eu gosto muito da Broadcast, que eles passam bastante relatórios, mas é um pouco mais técnico. Mas eu vejo também a Invest, acompanho as cotações das taxas de juros, não só aqui no Brasil, de curto e longo prazo, mas nos Estados Unidos, que é o principal indicador aí para você entender se o mercado está mais volátil, está achando que vai vir uma crise ou não. Tem alguns indicadores interessantes para você analisar. Mas veículos de comunicação, eu vejo Money Times, Infomoney, sempre estou acompanhando, né? Eu acho que a melhor ferramenta, na minha opinião, na verdade, é o Google, né? O Google você bota lá em notícias. E já vai vir sobre uma. Sei lá, eu quero saber como é que está a reforma tributária. Vou lá, boto reforma tributária no Google, já aparece as notícias mais atuais que acabaram de sair sobre o assunto. Então, eu vou lá e vou mexendo, vou vendo, lendo, tento excluir ali os títulos mais sensacionalistas, que já tem um viés já mais de crítica negativa, outros que são mais independentes, mas, de forma geral, o broadcast é o mais independente, assim. Legal. E para fechar com chave de ouro as perguntas, eu quero perguntar uma dica que vale ouro para investir. Quem começou a investir agora, uma dica que você fala, olha, faça isso, que você vai começar a investir muito bem. Difícil essa, hein? Então, os investimentos, eles têm como base um tripé, 3 perninhas. A primeira perninha é o tempo, tá? Então você não vai ficar rico rápido, você não vai ganhar dinheiro rápido, você vai ganhar dinheiro com o tempo. E ele vai te sustentar, vai sustentar o seu patrimônio. A segunda é o aporte. Então, para você aportar, você precisa ter dinheiro, tá? Você precisa ter renda principal, renda passiva e renda extra. São as 3 rendas que você precisa ter. E a questão da taxa, que é o terceiro pé, tá? Se você deixar o seu dinheiro na poupança, a taxa vai ser miudinha. Mas se você quiser diversificar para ter uma taxa mais atraente, você vai ter que buscar saber sobre investimentos e saber onde você vai colocar o seu dinheiro. Então, esse tripé ele é fundamental para fazer o seu patrimônio continuar sólido, crescer, multiplicar e te gerar mais valor conforme for passado o tempo. São essas 3 coisas que você tem que focar. Não foque em só uma delas. Vou deixar meu dinheiro lá e esquecer dele. Não, tá errado. Vou pegar esse investimento que ele está pagando 20% ao mês e é isso. Não, tá errado. Foca sempre nos 3. Os 3 juntos vão te dar o sustento que você precisa para
ter um bom futuro, né? Um futuro mais seguro. É isso. Demais. Gente, espero que vocês tenham feito a colinha, porque eu e a Isa aqui, a gente fez várias já. Quero agradecer, Gabriel, por você ter participado do nosso PowerCast. Abrindo com chave de ouro também, né? A gente tá hoje, assim, tá em alta. Muito obrigada mesmo Muito obrigada. pelo seu tempo, pelas dicas. Quem quiser saber mais também sobre o conteúdo do Gabriel, segue ele lá nas redes. No Instagram é só Navarro, né, que é o sobrenome dele. E no TikTok o seu nome tá Gabriel... Navarro M. Saber que tinha um... Tem que melhorar isso. E para quem amou esse vídeo aqui, quem tá amando aqui no YouTube, eu tô adorando aqui no podcast também, curte, compartilha com todo mundo, segue nossas redes sociais. E se vocês quiserem ver alguém aqui, também por aqui, conta pra gente que a gente chama essa pessoa para conversar um pouquinho por aqui. E se vocês quiserem saber mais do Gabriel também, mais aqui, pedem aqui mais, gente. Quero mais um PowerCast Gabriel Navarro, gente. Esse monstro que é de finanças. Gabriel, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada, gente, por vocês estarem Eu que aqui. agradeço, meninas. Obrigado pela oportunidade. Beijo, Tchau, tchau. obrigada. Tchau.